Eu já me senti ridículo várias vezes, sabia? Eu já me senti ridículo várias vezes. E você? Você já se sentiu ridículo alguma vez? Bom, nós estamos produzindo esse conteúdo aqui para pré-candidatos e pré-candidatas a vereadores, vereadoras, tá? E muitas vezes uma das coisas que faz a gente sofrer é o medo é o medo do ridículo, não é? É o medo do ridículo. E nem sempre essa questão de ser ridículo depende de nós, porque é um conceito, é um rótulo que as pessoas colocam na gente, né? Eu já fui muito medroso, já tive medo do ridículo, e em razão disso eu perdi muita coisa, sabia? Eu já deixei de usufruir muita coisa justamente por ter medo do ridículo, tá? Hoje, nesse vídeo, que sempre é bem curtinho, nós vamos falar sobre o medo do ridículo, vamos trabalhar uma definição, uma proposta de definição, ninguém é dono da verdade, né? Do que é ser ridículo. Você já se sentiu ridículo? Eu já. Como enfrentar o medo de ser ridículo? Tem gente que deixa de ser candidato a vereador, vereadora, enfim, porque tem medo de fazer um papel ridículo, né? E também vamos falar sobre você utilizar os recursos que você tem em conexão com essa questão de ser ou não ser ridículo, tá? A minha proposta com você ao final desse vídeo é que você consiga avançar, avançar. Você acha o Tiririca ridículo? Pois é. Você acha o presidente ridículo, o governador aí do seu estado, o seu prefeito ridículo? Via de regra, políticos, né, no conceito de muita gente, fazem papel de ridículo, né? E a gente tem que avançar, apesar desses rótulos que insistem em colocar em nós. Tem gente que nesse momento está me achando ridículo, né? Então nós temos que aprender a lidar com o inevitável, a crescer. Vamos lá então? Então tá certo. Vamos lá, vamos aprender sobre essa questão do lidar com o medo de ser ridículo. Antes de tudo, o que é ser ridículo? Ridículo é o quê? Se você procurar aí no Google, no dicionário, você vai encontrar que ridículo é aquele que provoca riso. Ridículo é aquele que provoca riso, não é? Ridículo é aquele que provoca riso. E eu já fiz, uma das primeiras vezes que eu me lembro de ter feito o papel de ridículo, deixe-me contar para vocês aqui. Eu tenho origem muito humilde, viu? Muito humilde. Eu nasci na roça, eu nasci num ranchinho, né? No encosta de um morro, na margem de um rio, e meus pais muito humildes, infância difícil, é, já passei fome, já tive privação de alimento na minha vida e sempre gostei muito de conhecimento, herdei isso dos meus pais, que gostavam muito de conhecimento, mas não tiveram acesso, não tiveram acesso. E eu me lembro quando a gente mudou da fazenda, da roça para a cidade, isso na década de 70, né? E lá na roça eu falava, estudava na escola mesmo, era o C. Eu devia ter aí 7, 8 anos de idade, o C. Então eu vim aqui para a cidade e o pronome correto eu aprendi seria você. Então eu cheguei na minha comunidade e, e na rodinha dos amigos lá, devia ter 8, 9 anos de idade, eu acredito. Aí eu, na interação com os coleguinhas, eu disse, me referi a alguém dizendo você. Caramba, que ridículo! Porque eu usei o pronome pessoal você, fizeram bullying, me fizeram assim, foi alvo de muita gozação. Eu literalmente fiz o papel de ridículo. Claro que eu sofri, acho que chorei, não me lembro, né? Mas olha aí, eu fiz o papel de ridículo porque eu estava usando um pronome pessoal da forma gramatical correta.
Talvez vacilei porque era uma situação de usar o coloquial, né? Mas enfim, disseram a ele, vai destroncar a língua, destroncar a língua, tá falando difícil. Então, é uma das histórias mais antigas que eu tenho, assim, de ter feito papel de ridículo. E aí você vai avaliar, é isso que eu fiz, foi ridículo mesmo, né? Foi ridículo, eu tinha razão, mas eu não sabia lidar com isso. E uma das coisas que a gente vai trabalhar aqui é a forma da gente enfrentar o medo de ser ridículo, tá? Não interessa, quanto mais inteligente, quanto mais sábio você seja, quanto mais pessoa bem-sucedida você seja, o rótulo de ridículo as pessoas vão poder colocar em você e vão colocar em você sim, né? Pessoas bem-sucedidas que vão achar que é ridículo. Por exemplo, esses milionários que tem aí, o Bill Gates. Tem gente que acha que o cara é ridículo. O Silvio Santos, tem gente que acha que ele é ridículo. Pessoas bem-sucedidas aí na sua cidade, né? É inevitável isso. Então, como enfrentar o medo de ser ridículo? Acredite em você mesmo, tá? Observe-se. E tem um amigo meu que, em situações de muito estresse aqui, ele cunhou um termo que eu achei bem bacana. A gente organiza algumas atividades, eventos, enfim, e aí pessoas chegam com as mais variadas demandas para a gente e para sugar nossa energia mesmo. Ele diz o seguinte: eu ligo o modo avião. Eu ligo o modo avião. Estão te achando ridículo? Ligue o modo avião. Nós temos políticos aí que, por exemplo, o Tiririca. Quanta gente não acha o Tiririca ridículo? E ele foi lá e foi bem sucedido, tanto na carreira de humorista, quanto na carreira política, numa impensável para alguns carreira política. Então conheça a si mesmo, ligue o modo avião e siga em frente, tá? Use os recursos que você tem. Tá? Então, nós trabalhamos aí do que é ser ridículo, você vai provocar riso, é inevitável, não cabe a você estabelecer o que é ser ridículo, deixar de ser ridículo, mesmo não sendo, pessoas vão dizer que você, candidato a vereador, é ridículo, tá? Tem gente que me acha ridículo, e aí? Eu cuido da minha vida e vida que segue. O ser ridículo pode ser um instrumento, pode ser um recurso, uma ferramenta que você tem para alcançar o sucesso, tá? Suba em cima daquilo que as pessoas rotulam de ridículo em você e vai para o pódio, tá? Quais são os recursos que você tem? Você tem uma série de recursos que você pode utilizar para lidar com o medo de ser ridículo. Você tem que ter o desconfiômetro, né? Tem que ter o desconfiômetro. Tem gente que fala assim, atitude é tudo, atitude é tudo. Não, atitude não é tudo. Já viu os programas de calouros que tem por aí? Tem calouro que vai lá e paga cada mico. Você vai dizer que aquele cara não tem atitude? Claro que tem. Mas não é suficiente a atitude deles, né? Então você tem a atitude de ser candidato a vereador. Mas é necessário uma estratégia, é necessário uma preparação, né? Tem algo em você que é ridículo. Se você tiver uma estratégia para utilizar isso, talvez você mesmo considere isso ridículo, tenha uma estratégia e vai dar tudo certo. Aqui nesses vídeos que eu faço, muitas vezes você vai ver que eu erro. Eu erro e eu aprendi há muito tempo a rir dos meus erros, né? Eu rio dos meus erros. Esses dias eu faço marketing para uma empresa aqui na cidade também e às vezes eu gravo algumas propagandas para o carro de som divulgar na rua. E alguém comentou, eu acho legal quando você erra, porque aí você ri e fica descontraído, fica natural. Grava com mais erros. Olha só o que me pediram. Ridículo isso, né? Mas quando a gente age com naturalidade, sendo autêntico, a gente segue para frente. Você está achando que tem coisa ridícula em você? Comece a rir, tá? Comece a rir e vida que segue, tá bom? Use os recursos que você tem. Um dos recursos mais valiosos que Deus colocou em você
foi a coragem, tá? Então, em frente, tá com um pouquinho de medo? Em frente, em frente. Em frente a você mesmo. Você é o maior adversário que você terá nessa campanha, tá? Você só vai perder para você mesmo, para sua preguiça, para sua passividade, para os seus medos. Então, lance mão da coragem, enfrente-os e siga em frente. Não interessa, liga o modo avião, estão te achando ridículo. Olha, o vereador mais votado aqui da minha cidade, tem gente que acha o cara ridículo. Tem um cara que é vereador aqui, tem 5 ou 6 vezes ele é vereador, tá? E tem gente que acha o cara ridículo. E tem gente que acha o cara sábio, honesto e vota nele, né? Então é inevitável. Não importa quanto sábio, quanto inteligente você seja, tem gente que vai te achar ridículo. É inevitável, tá? Então você deve lidar com isso e seguir em frente apesar disso. Para uns você será uma pessoa bem-sucedida, inteligente. Para outros você não passará de uma pessoa ridícula, tá? Então evite comparar-se com os outros, compare com você mesmo. Eu era muito mais ridículo do que eu mesmo antigamente. Agora, para mim mesmo, eu estou um pouquinho menos ridículo, né? Estou me comparando comigo mesmo e estou seguindo em frente. Eu ainda não sou aquilo que quero ser, mas também não sou mais o que eu era, né? Não sou mais o que eu era. Eu achei meus colegas ridículos de estarem me corrigindo pelo erro de português que eu errei, aliás, pela forma que eu me expressei, né? Eu falei você. E eu achei esse pessoal ridículo muito tempo. Eu disse, poxa, eu só estava falando da forma gramatical correta. E eu os achei ridículos e eles me acharam ridículo. Hoje eu até concordo com eles assim, que depois que eu cresci, que eu aprendi bastante, que talvez eu tenha feito um papelzinho de ridículo mesmo. Por quê? Porque você pode falar errado, sim, pode falar o "se", dependendo do contexto, na fala coloquial, onde você se encontra, você pode falar o "se". Talvez eu até tenha falado aqui "se", "você", é fala coloquial do dia a dia e não a forma formal, culta, né, gramaticalmente correta. Então, é inevitável, vai ser ridículo, tá? Anota aí 3 coisas em você que você acha que é ridículo, tá? Que você tem que corrigir. Você acha que tem alguma coisa em você ridícula? Pega aí 3 pessoas que são amigos, são gente de perto de ti, e fala, olha, me ajuda. De repente vão querer te agradar e vai dizer, tem nada ridículo em você, não. Mas peça aí alguém para ajudar e escrever 3 coisas que acham ridículo em você e tenta lidar com isso, tenta fazer disso uma ferramenta de sucesso, se isso for possível. Siga em frente, boa sorte, vença. É isso que eu desejo para você, o primeiro lugar no pódio.